Agora eu chamo em tempo real a ministra Gleisi Hoffmann, que vai fazer um pronunciamento, já está falando sobre o projeto de lei antifacção. Vamos ouvir. A eficácia da lei, né? Em relação à Polícia Federal, nós não temos nenhuma negociação de fragilização da Polícia Federal. Isso não está no nosso horizonte, não vamos negociar isso. Então, é bem importante deixar claro. Tem os outros aspectos que o Ministério está avaliando. Obviamente que não temos problema nenhum em sentar em o Ministério da Justiça, que vai conduzir as negociações, sentar com os congressistas, com o relator, com o presidente Hugo Mota, como já o fez, mas esses pontos são estruturantes e fundamentais serem mantidos pela ótica do governo, tá? Também avaliamos que pela complexidade da matéria seria importante a gente ter um pouco mais de tempo para discuti-la. Óbvio que é prerrogativa do presidente Hugo Mota de pautar. Se ele pautar hoje, nós vamos estar preparados para fazer os destaques e os debates que precisamos fazer em plenário, conversar com os deputados e com os demais líderes, mas avaliamos que pela complexidade da matéria seria importante a gente ter um tempo a mais para podermos arredondar todos os pontos e, de fato, o Brasil ter uma lei de combate às facções criminosas que seja eficiente e eficaz. Ministra, aquela questão, aquele item que fala, aquele artigo que fala sobre a possibilidade de que há uma interpretação de que qualquer manifestação de rua que, por acaso, bloqueie uma rua, tal, possa ser classificado, há uma interpretação que isso possa ser classificado como integrante de organização criminosa, quem fizer essa manifestação. Queria saber se isso entrou aí nessa... Não, o Ministério... Movimentos sociais em geral. O Ministério está fazendo uma avaliação mais acurada de todos os pontos. Para nós, hoje pela manhã, a gente focou naquilo que é estruturante e que pode realmente tornar a lei totalmente ineficaz, que são esses pontos. Claro que outros pontos são pontos que a gente vai buscar conversar, ajustar, mas esses eu diria que são pontos praticamente inegociáveis, porque desconfiguram o projeto. Ministro, você vai conversar ainda hoje com o presidente Hugo Mota, caso ele decida votar ainda hoje? Não, eu conversei com os nossos líderes, né, de governo, para que conversassem com o presidente Hugo Mota, vissem com a direção da casa se vai votar hoje mesmo. Se não votar, eu quero marcar com ele para a gente conversar, tá bom? Pode falar. Não, houve uma matéria hoje, inclusive, falando que a Frente Parlamentar da Agricultura quer criminalizar o MST especificamente. Isso não é um alerta grande do governo? Olha, eu não sei, eu não vi essa fala da Frente Parlamentar de Agricultura. Agora, esse problema nós já enfrentamos na CPI do MST, né? E já conseguimos realmente tirar isso da frente, porque mostramos o que era o movimento e mostramos o erro de avaliação que eles tinham. Ministra, qual a estratégia do governo para adiar essa votação, não ser votada hoje? Não, nós não temos uma estratégia, nós vamos respeitar a decisão do presidente Hugo Mota. O que nós temos é que estar preparados e estamos preparados para fazer esse debate em plenário e mostrar aquilo que é estruturante para o projeto que nós enviamos, que dá eficácia e eficiência a ele, e as outras questões que podemos discutir e negociar. Tá bom? Se forem alterados esses 4 pontos, o governo está satisfeito, vai apoiar o presidente? Não, como eu disse, o Ministério da Justiça vai fazer a discussão. Obviamente, se tiver esse posicionamento, eu acho que é um grande avanço e, de fato, a gente entrega ao país uma lei que, como eu disse, vai, de fato, combater as facções criminosas. A possibilidade do Guimarães colocar um estado separado, caso o DENIT não atenda a esses pedidos, é considerado? Nós estamos estudando as estratégias de plenário, se for votada hoje, né? Só mais político, o imposto de renda, tem já uma nova data para a sanção? Não, ainda não. Porque essa semana a gente está com o parlamento esvaziado, a semana também que vem também deve estar por conta do feriado, e a gente acha importante que a sanção seja feita com a participação dos parlamentares que nos ajudaram a aprovar a lei. Nós temos prazo, né? Se eu não me engano, é final de novembro, prazo de sanção, tá? Mas até a data do prazo nós vamos fazer a sanção. Ministro, sobre a indicação ao Supremo, todo esse clima no Congresso tem feito o presidente adiar com receio de alguma retaliação em relação ao não publicar? Ou isso já está tendo conversas com o Senado? Como é que está indo nessa? Não, isso é o presidente que está conduzindo, sou eu, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, hein?
Obrigado, pessoal. A gente ouviu, então, a ministra Gleisi Hoffmann falando sobre o projeto antifacção e algumas estratégias ali que ela diz que, na verdade, não são estratégias para adiar o projeto. Ela começou essa entrevista falando que o governo precisa de um tempo maior para arredondar essa questão. Ela disse também que o Ministério ali fez um último levantamento, junto com alguns parlamentares, de que pontos estruturais podem tornar a lei ineficaz, segundo Gleisi Hoffmann. E esses pontos são, para o governo, inegociáveis. Mas, apesar disso, Gleisi disse também que Hugo Mota tem a decisão final e que o governo vai respeitar a decisão de Hugo Mota se quiser colocar em votação hoje. Ana Beatriz Rich, como é que você analisa essa fala da ministra? Márcia, eu acho muito curioso que a ministra utilize a palavra ineficaz, porque ineficaz é o combate ao crime organizado atualmente. A gente tem visto uma ou outra operação bem-sucedida, mas sem que provoque abalos profundos nessas organizações que continuam dominando o nosso país. Então, mais uma vez, e aí eu renovo aquilo que eu disse no meu comentário anterior, eu acho que para muito além de ficar discutindo o termo, a semântica, a gente tem que tratar de um projeto que seja eficiente, que consiga trazer penas maiores para aqueles que forem enquadrados como participantes aí de uma organização criminosa e que eles cumpram as suas penas. E aqui eu bato nessa tecla da execução penal, porque de nada adianta hoje no Brasil, a gente tem vários casos, inclusive o sucesso de Tremembé nos leva a vários criminosos famosos que foram condenados por centenas de anos de prisão, mas eles saem. E isso é questão de execução penal. Isto também deveria estar sendo objeto de análise e de discussão. O que a gente vê é uma tentativa, como sempre, de politização de um projeto que tem o condão de auxiliar a sociedade como um todo. E nós deveríamos estar tendo essa discussão não como partido político ou como governo e oposição, mas sim como Estado. Agora, Luiz Augusto Durso, sua análise também, por favor. Olha, Márcia, eu ouvi a entrevista da ministra Gleisi e um jornalista questionou se um indivíduo, ao colocar ali um carro numa avenida, uma barricada, podia responder como membro das facções. E a gente percebe que, na verdade, está tendo uma repercussão muito maior do que, de fato, a lei já prevê e pode ser complementar a possibilidade desta nova lei. Nós temos uma lei em vigor desde 2013, que é a Lei de Organizações Criminosas, que ela distinguiu o que é associação criminosa e o que são organizações criminosas. E no caso de organização criminosa, depende de 4 ou mais, com a união, mas não só com a ideia de praticar crimes, mas uma situação de hierarquia, uma situação de liderança, uma situação de divisão de tarefas. Então não é porque o indivíduo simplesmente foi lá e jogou um pneu numa entrada de uma comunidade que ele vai responder como membro da organização criminosa. Quando houver um processo penal ou um inquérito policial, será apurada a sua conduta como simplesmente um autor de uma situação pontual ou do membro da organização criminosa, que vai depender exatamente de estar submetida a toda essa hierarquia e toda essa cadeia de decisões de toda a organização criminosa. Então é muito mais profundo do que simplesmente dizer que qualquer andamento desse PL ou dessa mudança legal vai prejudicar a sociedade. E aí fica a pergunta, né? O governo tem criticado esses pontos pelo interesse de quem? Da sociedade? Do combate ao crime organizado ou de criminosos? Obrigada, Luiz Augusto Durso e Ana Beatriz Rich. A gente volta com vocês já já.